Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo iremos iniciar o volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês gostem e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 1, Rebanho de Predadores. Que tipo de comida é essa? Uma voz estridente quase histérica se fez presente, e então o som do tilintar de talheres ecoou pela sala de jantar. Várias pessoas se viraram para olhar a garota que estava provocando esta confusão. A garota era tão bela que usar alguma palavra para descrevê-la parecia inadequado. Sua aparência podia rivalizar com a da mulher mais bela do reino, aquela com a denominação de dourada, e sua raiva só aumentava seus encantos. Além disso, cada movimento que ela fazia era elegante e refinado, mesmo enquanto fazia birra. Provavelmente era da nobreza de algum país, herdeira de uma família renomada. Aborrecida, ela sacudiu seus cabelos com longos cachos nas pontas e olhou para a comida à sua frente em satisfação. Todos os tipos de pratos preenchiam a mesa diante dela. Havia pães recém-assados, ainda fumegando em sua cesta. Os pratos estavam cheios de pedaços grossos servidos ao ponto. A suculência da carne era visível em seus sucos vermelhos. Também fora servido com milho doce e purê de batatas com manteiga. Apenas um vislumbre já estimulava o apetite. Os legumes frescos que compunham a salada ainda estavam crocantes e macios, e seus sumos aromáticos encheram a sala com um aroma cítrico. A estalagem mais requintada de Errantel, a pousada Brilho Dourado, usava a magia Preservation para manter os ingredientes frescos. Naturalmente, apenas os melhores chefes podiam transformar esses ingredientes em refeições. No entanto, apesar dos grandes esforços dos chefes mais experientes ao usar os melhores ingredientes para produzir obras de arte culinárias que só a nobreza, realeza ou os comerciantes mais abastados teriam o privilégio de provar, nada agradou a garota, que torceu o nariz para os pratos diante dela. Era natural sentir-se chocado com a queixa dela, mas além disso, as pessoas que a ouviam também sentiam curiosidade sobre o que ela normalmente comia. Tem um gosto horrível. Essas palavras proferidas foram singularmente inadequadas para o lugar, e deixaram todos no ambiente sem palavras. No entanto, o velho mordomo atrás da garota manteve sua expressão neutra e não mudou sua postura. Mesmo quando a garota se virou e o encarou, ele permaneceu imóvel, como se ele não pudesse fazer nenhuma outra expressão facial. Ah, eu não suporto ficar mais nessa cidade decadente. Vamos embora imediatamente. Mas milady, já é noite. Silêncio. Eu disse que estamos de saída, então estamos de saída, você me entende? Somente depois de ouvir a birra infantil da menina, a postura do mordomo mudou. Ele abaixou a cabeça e respondeu: entendido, milady. Vou começar as preparações de nossa partida imediatamente. Então não perca mais tempo com isso, se apresse, Sebas. A garota jogou de lado o garfo que estava segurando e levantou-se, antes de sair da sala de jantar. Ela ainda estava irritada ao fazê-lo. Depois que a tempestade passou, uma voz solene e digna iluminou o clima pesado na sala. Peço perdão a todos pelo inconveniente agora há pouco. O mordomo pegou a cadeira que a moça havia arrastado e recolocou-a no lugar. Depois fez uma profunda reverência a todos na sala de jantar como sinal de contrição. Muitos deles aceitaram o pedido de desculpas imaculado do velho de olhos gentis. Estalajadeiro. Sim, um homem que estava esperando no flanco se aproximou do mordomo. Mais uma vez, peço desculpas por todo o incômodo causado. Embora eu saiba que isso não será o bastante para pagar o passado, espero que me permita pagar pelas refeições de todos aqui. Olhares de alegria floresceram nos rostos de vários dos clientes quando ouviram essas palavras. Uma refeição em uma pousada de primeira classe como essa certamente não seria barata. Se este velho estivesse disposto a pagar pela comida, seria uma boa razão para perdoar aquela menina. Por outro lado, o rosto do estalajadeiro permaneceu impassível enquanto se curvava educadamente em resposta à proposta do mordomo. Aquela reação natural era prova de que cenas como essa tinham sido vistas muitas vezes, desde que este par de mestre e criado havia se alojado na pousada Brilho Dourado. Sebas olhou para um canto da sala. Havia um homem de aparência indigente fazendo uma refeição. Quando o homem notou os olhos de Sebas, levantou-se e caminhou rapidamente em direção a ele. Comparado com os outros convidados, o homem parecia completamente fora do lugar. Ele não tinha estilo nem classe e destacava-se dos demais. Embora suas roupas não fossem puídas em comparação com as roupas das pessoas próximas, de alguma forma não combinavam com ele. Na verdade, era bem cômico, como um palhaço de fantasia. Mestre Sebas. O que é, Zack-san? Os outros convidados franziram as sobrancelhas ao ouvirem o timbre vocal penoso em que Zack falava. Os maneirismos de retorcer mãos combinavam com a maneira de falar enquanto dirigia-se a Sebas. No entanto, a expressão de Sebas permaneceu inalterada. Como estava no contrato, eu não tenho direito de propor alternativas, mas não seria melhor reconsiderar a decisão de partir imediatamente. Está insinuando que tem dificuldade em conduzir uma diligência à noite. Essa é uma das razões, e eu tenho outros negócios para cuidar. Zack coçou a cabeça algumas vezes. Embora seu cabelo parecesse limpo o suficiente, a maneira como ele estava coçando fazia parecer que ele arrancaria flocos de pele. Muitas pessoas ficaram com as carrancas ainda mais chocadas. No entanto, se ele havia notado ou não, não tinha nenhuma relevância, pois ele acabou coçando ainda mais.
Mas é provável que Milady não aceite essa sugestão. Ou melhor, dada a personalidade de Milady, ela não mudará sua decisão anterior. Com um olhar duro e firme no rosto, Sebas concluiu: portanto, não temos escolha senão iniciar os preparativos. Mas os olhos de Zack abaixaram olhando ao redor, procurando alguma outra desculpa para dar. No entanto, ele não encontrou nada e fez uma feição de decepção. Claro, não vamos sair imediatamente. Vamos precisar de algum tempo para carregar a bagagem de Milady no bagageiro. Durante esse tempo, por favor, prepare-se para a nossa partida. Enquanto Zack procurava algo para dizer, Sebas notou um brilho ardiloso nos olhos do homem de aparência empobrecida diante dele. Entretanto, Sebas não mostrou sinais de que se importasse. Isso tudo foi para encobrir o fato de que tudo estava indo como planejado. Então, quando vai ser? Que tal 2, talvez daqui 3 horas? Se partirmos mais tarde, as ruas ficarão encobertas pela escuridão. Será o tempo limite. Aquele olhar repugnante e calculista apareceu nos olhos do homem novamente. Sebas mais uma vez fingiu que não havia notado. Depois de lamber os lábios várias vezes, Zack respondeu: vai dar tudo certo então. Excelente. Então, posso pedir-lhe para começar os preparativos imediatamente. Enquanto observava a figura de Zack partir, Sebas acenou com a mão, como se quisesse limpar o ar ao seu redor. Parecia poluído. De alguma forma impregnava-se nele. Sebas, seu rosto sendo uma máscara de neutralidade, lutou contra o desejo de suspirar. Francamente falando, Sebas não tinha amor por pessoas tão desprezíveis. Talvez seus colegas Demiurge e Chautiar pudessem tirar alguma pequena diversão dessas pessoas tratando-as como brinquedos, mas Sebas não queria deixar pessoas assim perto de si. Havia algumas opiniões que eram de comum acordo na grande tumba de Nazarick, tais como: todos os que não pertencem a Nazarick são formas de vida inferiores, e, com raríssimas exceções, humanos e demi-humanos são fracos que devem ser pisoteados. Sebas era movido pelo credo de seu criador, que era: aqueles que não salvam os fracos não podem se considerar fortes. Ponto. Por isso, ele tinha uma divergência com as opiniões de alguns membros de Nazarick. No entanto, ele começou a sentir que poderia haver algumas pessoas que não eram dignas desse credo, e foi quando conheceu indivíduos miseráveis como Zack. Que lástima! Os humanos deveriam ser uma espécie excepcional. Depois de levantar a mão para acariciar o bigode bem aparado, ele voltou seus pensamentos para o que deveria fazer em seguida. O plano estava indo muito bem. No entanto, ele ainda precisava confirmar os detalhes com sua supervisora. Enquanto Sebas estava pensando sobre a direção em que iria proceder, ele notou um homem se aproximando dele. Deve ser muito difícil para o senhor ter que partir neste momento. A pessoa que se dirigia a ele era um homem de pouca barba com quase 40 anos. Seu cabelo preto estava riscado de branco, devido à idade e refeições pesadas, sua barriga era macia e arredondada. A vestimenta era de bom gosto, com roupas que refletiam sua alta posição e senso de moda. Baldo-san, eu presumo. Sebas baixou a cabeça em reconhecimento. Baldo estendeu a mão para detê-lo. Ah, não há necessidade de tal formalidade. O homem chamado Baldo Laufray era um comerciante que controlava uma grande parte do comércio de grãos nessa cidade. Por alguma razão, ele se aproximou e começou a falar com Sebas. A cidade fortaleza era um local estratégico na guerra. Baldo estava fortemente envolvido no comércio de alimentos da região, o que fez dele uma grande figura entre os muitos comerciantes da cidade. Uma vez que alguém juntasse uma força de combate de mais de 10.000 homens, alimentá-los tornava-se uma tarefa que consumiria grandes quantidades de tempo e mão de obra. Portanto, a política do reino sobre esse assunto era marchar suas tropas para esta cidade com provisões mínimas. Quando passassem por Errantel, elas seriam reabastecidas. Portanto, diferente de outras cidades, mercadores que lidavam com comida e armas eram bastante influentes aqui. Qualquer um em Errantel que tivesse tal influência, jamais puxaria a conversa simplesmente porque estavam comendo no mesmo restaurante. Então certamente tinha algum motivo para se aproximar. Contudo, Sebas estava esperando por isso. Sebas-san, aquele homem não é um bom tipo. Não é. A expressão de Sebas mudou pela primeira vez, ele sorria enquanto respondia cortesmente. Sua resposta implicava que ele sabia exatamente a quem Baldo estava se referindo. Ele não é um sujeito confiável. Não faço ideia do porquê o senhor contrataria alguém como ele, Sebas-san. Sebas pensou rapidamente, procurando a resposta mais adequada às circunstâncias atuais. Ele não podia dizer ao outro homem as verdadeiras razões por trás da contratação de Zack. No entanto, se dissesse que havia contratado Zack porque ele não era ninguém, Sebas ficaria com a imagem manchada e a reputação que estavam construindo iria por água abaixo. Embora tivessem decidido deixar a cidade, ele queria evitar que Baldo pensasse mal dele. No futuro, eles podem precisar fazer uso do homem. Isso pode estar correto, mas ninguém se vendeu tão bem como ele. É verdade que o pobre homem tem uma personalidade falha, mas a Milady aprecia o entusiasmo do homem. Baldo sorriu desconfortavelmente, e sua opinião sobre a Milady em questão caiu alguns níveis. Ela estava lá exatamente para esse propósito, então não havia o que fazer, mas Sebas ainda achava que seria ruim se a culpa recaísse sobre ela. Espero que não leve isso para o pessoal. Se for o caso, rezo para que esqueça o que direi. Mas não seria melhor o senhor tentar persuadir sua Milady a reconsiderar? Pode haver mérito em suas palavras. Porém, quando penso no pai de Milady, digo a gentileza que ele me mostrou, eu simplesmente não posso. Claro, a lealdade é importante. A voz de Baldo parou, e o resto foi ininteligível. Nesse caso, o senhor gostaria que eu mandasse alguns homens de confiança junto. Não há necessidade de ir tão longe por nós.
Essas palavras podem ter sido ditas com bondade e cordialidade, mas foram de uma negação inflexível. Talvez Baldo pressentisse a firme determinação escondida naquela resposta, e por isso decidiu tentar um ângulo diferente de abordagem. Tem certeza? Eu pessoalmente sinto que seria melhor ser escoltado por guarda-costas competentes. O caminho para a capital real é longo, e ao contrário do Império, as estradas do reino não são muito seguras. Posso recomendar alguns mercenários confiáveis se preferir. A segurança das estradas no reino era de responsabilidade dos nobres que possuíssem terras pelas quais essas estradas passavam. Por sua vez, eles coletariam um pedágio dos viajantes. Esse era o privilégio dos nobres, mas, na verdade, era pouco mais que um meio de cobrar um imposto de circulação, e a segurança das estradas estava cheia de brechas. Era muito comum os viajantes encontrarem bandoleiros ou mercenários que praticavam o banditismo enquanto estavam na estrada. Em um esforço para resolver este problema, a Princesa Dourada havia trabalhado ferrenhamente para ter as estradas patrulhadas por guardas leais à coroa. No entanto, havia pouquíssimos desses patrulheiros para dar algum efeito no plano de contingência. Além disso, os nobres estavam preocupados com o fato de que seus privilégios seriam infringidos e faziam de tudo para atrapalhar os patrulheiros. No final, a situação se resumia a um país não podia garantir a segurança de suas próprias estradas. Portanto, comerciantes ambulantes normalmente contratavam aventureiros ou um bando de mercenários confiáveis para se defenderem. Uma pessoa poderosa e de prestígio como Baldo certamente conheceria mercenários bem treinados e confiáveis. Contudo, Sebas não pôde aceitar sua oferta. Sim, o senhor tem certa razão nisso. Mas infelizmente, Milady tem uma certa aversão a pessoas em demasia ao seu lado, portanto, devo cumprir seus pedidos de forma que a satisfaça. Tem certeza? Baldo estava franzindo a testa de maneira exagerada, com uma expressão preocupada no rosto. Era assim que um adulto reagiria diante de uma criança fazendo birra. Peço desculpas por ter que rejeitar sua gentileza. Por favor, não diga isso. Na verdade, só estava ansioso para fazer um favor. Como não foi possível, pelo menos espero ter causado uma boa impressão. Sebas e companhia alojaram-se nesta estalagem sob o pretexto de ser uma herdeira, e seu fiel mordomo, que vieram de uma cidade nas terras do Império. Então mostraram um amplo poder de compra, a fim de ver como as pessoas ao seu redor reagiriam. O favor que Baldo queria fazer foi feito sob medida para agradar pessoas ricas. Sebas sorriu gentilmente para o peixe que havia mordido a isca. Vou transmitir sua gentileza ao pai de Milady, que é meu mestre, Baldo-san. Um leve brilho crepitou nos olhos de Baldo, mas ele rapidamente o escondeu. Pessoas normais não teriam percebido esse brilho momentâneo. No entanto, essa breve exposição foi mais do que suficiente para Sebas perceber. Bem, peço desculpas se parecer grosseria, mas devo fazer os arranjos iniciais, pois Milady está esperando. Sebas tomou a iniciativa antes que Baldo pudesse falar algo. Baldo, que teve suas intenções lidas, piscou e estudou a expressão de Sebas brevemente, antes de suspirar. É algo realmente inevitável. Então, Sebas-san, quando vier a esta cidade novamente, por favor, procure por mim. Eu vou recebê-lo calorosamente. Será um prazer. Quando chegar a hora, estaremos a seus cuidados. Enquanto observava Baldo sair, Sebas murmurou para si mesmo. Os humanos são realmente uma espécie variada. Sebas podia sentir que as ações do Baldo não eram puramente motivadas por ganhos pessoais. Ele estava genuinamente preocupado com a menina e seu mordomo. Foi por causa de pessoas assim, que ele queria ajudar os necessitados. Por isso ele não conseguia odiar a humanidade. Um sorriso não espontâneo floresceu no rosto de Sebas. Sebas bateu várias vezes, anunciou-se e entrou no quarto. Perdoe-me a conduta desagradável de mais cedo, Sebas-sama. Quando Sebas fechou a porta atrás de si, uma garota reverenciando cumprimentou. Qualquer um que tivesse testemunhado a cena na sala de jantar mais cedo provavelmente ficaria atordoado, pois a garota que o cumprimentou era a herdeira egoísta, temperamental e mimada de instantes atrás. Ela tinha uma expressão séria no rosto, como se a histeria de momentos atrás não passasse de atuação. Sua atitude era a que uma subordinada usaria para cumprimentar um superior. Suas roupas e seu rosto eram os mesmos, mas parecia que ela era uma pessoa completamente diferente. Algo para ser notado era que ela estava com um dos olho esquerdo, fechado. Ela não havia fechado o olho enquanto estava na sala de jantar. Não há necessidade de se desculpar. Você estava simplesmente fazendo seu trabalho. Sebas olhou nos arredores da suíte de luxo. Claro, não era nada impressionante para Sebas, que estava no comando do 9º andar da grande tumba de Nazarick. Sua falta de surpresa foi simplesmente porque não havia sentido em comparar. Ele notou que havia pilhas de bagagem no canto da sala. Estavam fechadas e prontas para a viagem, mas não foram preparadas por Sebas. As preparações foram completadas pela única outra pessoa na sala. Eu faço o resto. O que está dizendo, Sebas-sama? Como eu poderia incomodar o senhor ainda mais? E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!